Fala pessoal, chegando com mais uma palavra e nesse episódio o assunto é sobre a maldição da vida dupla. Nós sabemos que Deus é único e verdadeiro e Ele faz questão de deixar isso claro em Sua palavra. E além disso, Ele quer que os que dizem ser dele sejam inteiramente e exclusivamente dele. Então, se Ele é o único Deus, nós devemos apenas o servir, o adorar. Se Ele é o único caminho, nós devemos andar por Ele somente. Mas nós podemos cair na infeliz tentação de querermos andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Nós podemos querer servir a Deus e ao diabo. Podemos cair na tentação de querermos buscar a santidade ao mesmo tempo vivendo no pecado, dizermos ser cristãos, mas vivermos segundo os princípios e os valores do mundo. Tem até uma brincadeira séria na qual nós denominamos quem tem uma vida dupla de cristão Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. E Deus, a palavra, a igreja, denuncia duramente esse tipo de comportamento. Certa feita ouvi numa pregação a frase que dizia: quem não se assemelha a Deus, se assemelhará, se parecerá com o demônio. Ou seja, não tem meio termo. E eu gosto muito da versão da minha primeira Bíblia, que traduziu Provérbios 28:18 assim: quem anda reto salvará a sua vida, mas quem titubeia, quem cambaleia, quem vacila em duas estradas, acabará por cair numa delas. Olha só que forte. Eclesiástico capítulo 2, no verso 14, nós lemos assim: ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. E no Novo Testamento nós encontramos também duras advertências a respeito deste comportamento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 20 ao 22, escreveu assim: não, as coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, não tem como haver comunhão com Deus e ao mesmo tempo comunhão com os demônios. E nós, irmãos e irmãs, precisamos entender que só existem duas realidades e essas duas realidades, elas não se misturam. É sempre bem e mal, luz e trevas, enfim. Eu gosto muito quando em Gênesis capítulo 1, no verso 4, nós lemos assim: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Houve uma separação entre essas duas realidades. Em Deuteronômio capítulo 11, no verso 26, nós lemos assim: olha, vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição. No capítulo 30 de Deuteronômio, no verso 15, nós também podemos ler o seguinte: olha, que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. No Novo Testamento, esta verdade continua sendo dita e o Senhor faz questão de nos deixar claro elas. Em Mateus capítulo 7, do versículo 13 seguinte, Jesus diz que existe uma porta estreita e um caminho estreito que conduz à vida, mas existe uma outra porta larga e um caminho largo que conduz à perdição. Em Lucas capítulo 16, no verso 13, nós lemos o Senhor Jesus dizer assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É preciso que nós tomemos uma decisão. Mas diante disso, nós precisamos, de fato, tomarmos uma decisão, fazermos uma escolha definitiva. É preciso, como diz o ditado popular, sairmos de cima do muro, até porque o muro já pertence ao diabo. Em Josué capítulo 24, no verso 15, está escrito assim: porém, se vos desagrada servir o Senhor,
escolhei hoje a quem quereis servir. E Josué diz, olha, se vocês quiserem servir aos deuses, vão em frente. Mas ele termina o versículo afirmando de forma muito convicta, porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo de número 18, no verso 21, nós lemos assim, até quando claudicareis, mas nós podemos aqui tomar uma palavra mais fácil, até quando vocês irão coxear, vocês irão vacilar com os dois pés? Até quando vocês ficarão entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, segui a Baal. Tomem uma decisão, porque aos dois ao mesmo tempo não dá para servir. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, escreveu o seguinte, não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Em Efésios 5,11, ele diz, não tenhais comunhão com as trevas. Pelo contrário, vocês precisam denunciá-las abertamente. Lá em Tiago, no capítulo de número 3, no verso 10, outra vez nós encontramos essa verdade nos sendo dita quando nós lemos assim, de uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, porém, meus irmãos, que seja assim. Nós precisamos, de fato, fazermos uma escolha definitiva. E quando nós encerramos a Bíblia Sagrada no Apocalipse, capítulo 22, no verso 11, nós lemos assim, o injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Ou seja, aqueles que escolheram o caminho errado, beleza, vão por aí, já que vocês fizeram esta escolha. Mas os que disseram que querem ser santo precisam progredir, crescer e não se contaminar com aquilo que não convém, com aquilo que não é da vontade do Senhor. Eu encerro aqui, meu irmão e minha irmã, dizendo que o diabo aceita nos dividir com Deus, mas Deus não aceita nos dividir com o diabo. Fujamos da duplicidade e sejamos inteiramente do Senhor, nosso Deus.